Boa noite, meu nome é Gabriel Brandão, eu faço parte da cadeira de Sistemas Operacionais pelo curso de ILC. Vou fazer agora um comparativo para a apresentação do estudo de caso sobre a comparação entre a versão mais atual do Windows com a versão mais atual do Linux na distribuição Ubuntu. Então estou fazendo uma comparação aqui entre o Windows 11 com o Ubuntu 22.04. O Windows 11 da Microsoft é um sistema que é voltado para uso do usuário comum ali, desktops e alguns laptops também. Ele oferece uma interface moderna e de fácil uso. E ele é um sistema de multitarefa que tem ele tem um eficiente gerenciamento de memória com uso de paginação e arquivos de swap. Já o Ubuntu ele é uma distribuição Linux de código aberto. Então ele é conhecido por ter uma boa estabilidade, uma excelente segurança e é o que basicamente todo mundo do mundo deve normalmente estar usando, né? Se não for o Ubuntu, é alguma outra distribuição Linux. Ele usa partições ou arquivos de swap, né? E ele usa técnicas mais avançadas de gerenciamento de memória, como o Buddy System, e ele faz também substituição de páginas com LRU. Tá, vamos começar primeiramente falando sobre paginação. O Windows 11 ele sim utiliza paginação e o Ubuntu também, mas como efeito é levemente diferente, não muito, mas um pouquinho. O Windows 11 ele utiliza paginação por demanda com a estrutura de memória virtual. O Ubuntu ele usa uma abordagem similar com a paginação por demanda. Então, assim, ambos eles têm um estilo de paginação um tanto quanto parecido, sendo também o tamanho das páginas bem similar. Você vê que o tamanho padrão de uma página é de apenas 4 KB, mas para sistemas de 64 bits, esse tamanho pode se exceder de 2 ou até 1 GB por página. No Windows a gente tem a estrutura de dados, a Page Table, que para cada processo possui sua tabela de páginas, né, que mapeia as páginas virtuais para quadros físicos que vão ser apresentados ali. No Ubuntu a gente tem uma estrutura similar, que ela também faz esse gerenciamento de espaços, fazendo esse endereçamento virtual e atrelado com a memória física ali. A gente também vai ter o Translation Look-Aside Buffer, que a gente chama de TLB, que é como se fosse um cache, uma memória ali, que vai salvando, né, o acesso a essas tabelas de páginas, sabe? Para que fique mais rápido o acesso na possível revisita do usuário àquela paginação, né, que já tinha havido sido feita, né. Dados de uma página, no Windows a gente vai poder encontrar parte do endereço virtual, que ela vai ser armazenada dentro da memória física ou em um arquivo de paginação chamado pagefile.sys, que é uma extensão referente a arquivos do sistema. No Linux, no Ubuntu, esses endereços virtuais são traduzidos em endereços físicos com base na tabela de páginas, né, de paginações feitas. Tá, e como eles se segmentam? O Windows 11 ele se segmenta não diretamente, ele não usa segmentação. Ele utiliza o modelo de memória plana, então não há segmentação explícita. Todo espaço de endereçamento é tratado como se fosse um único segmento linear contínuo. Já o Ubuntu, ele também não utiliza uma segmentação de forma direta, e assim como o Windows, ele adota um modelo de memória plana. Ele elimina a segmentação tradicional, pelo menos nessa distribuição
do Ubuntu mais recente, né? A segmentação ela pode ser implementada logicamente por meio de alguns compiladores e estruturas do kernel, mas ela não há uma segmentação explícita no hardware no hardware ali que o usuário possa interagir de fato, sabe? Bem, sobre o swap, o swap que é essa técnica, ela gerencia a memória utilizada pelos sistemas operacionais para ampliar a memória disponível além da RAM física, né? Ela cria, de fato, esse uso de memória, como eu posso dizer, quando a RAM ela fica cheia, o sistema ele começa a transferir meio que temporariamente partes inativas dos dados para uma área de swap, uma área de troca, que normalmente fica ali em alguma partição do próprio disco rígido do computador. Isso vai liberando espaço na memória principal para os processos que estão ativos. Isso aí você facilita com que o computador continue funcionando de forma rápida, né? Porque para acessar as memórias que estão no disco, elas são bem menos eficientes do que acessar diretamente a RAM física, né? Então, como é que o Windows ele trata esse problema? Ele faz o swap? Sim. E como é que ele faz o swap? O Windows ele usa um arquivo de paginação chamado o pagefile.sys, que a gente viu no slide anterior. E ele é criado no disco e ele é gerenciado pelo próprio sistema operacional para armazenar páginas de memórias inativas. Como estrutura de dados, ele usa a page table, que é gerenciada pelo Memory Manager, né, que é o gerenciador de memória do sistema. O tamanho do arquivo ele pode ser configurado manualmente ou gerenciado automaticamente pelo sistema, que é o que normalmente acontece. No Ubuntu, esse problema eles usam swap para resolver esse problema? Usam sim. O Ubuntu ele usa um swap partition, ele faz uma partição exclusiva para esse swap, ou um swap file. Durante a instalação, uma partição dedicada pode ser criada, em alternativa a um arquivo de swap que pode ser usado. Porém, essa estrutura de dados, o swap, ele é gerenciado através do kernel do próprio Linux, com mecanismos como o swapness, que controla a frequência de uso do swap, para que se use a ferramenta de uma maneira correta. O swap on e o swap off são comandos que podem ser utilizados para gerenciar o swap dentro do próprio bash ali do Linux, o que dá um controle maior para o usuário sobre essa funcionalidade. Como é que ficam feitas as partições? O Windows ele usa partições variáveis e ele faz o gerenciamento de memória fazendo uma alocação de memória dinâmica. Ele ajusta as alocações conforme é necessário, utilizando essa memória virtual que é aquela memória que é tirada do disco rígido, né? Então, as estruturas de alocação incluem bitmaps e listas encadeadas. O Ubuntu 22.04 ele também vai usar essas partições variáveis, fazendo uma alocação dinâmica para a memória. Então, essa estrutura, elas são normalmente, né, listas encadeadas no gerenciamento de blocos livres. E falando em relação ao swap, a gente pode usar uma partição fixa dedicada quanto arquivos variáveis, né, como a gente falou no slide anterior. Tudo isso também deixa o Ubuntu um pouco mais editável pelo usuário, assim podemos dizer, né? Então vamos lá, quais são os algoritmos, né, principalmente de alocação desses dados? O Windows ele usa o First Fit, que é aquele que o sistema ele busca a primeira área livre de tamanho suficiente para alocar aquele arquivo na memória.
Já o Linux, o Ubuntu 22.04, ele usa o seguinte, ele usa também o First Fit, mas ele também usa o Best Fit, dependendo do uso do Buddy System para alocação dessa memória física. O Buddy System ele divide a memória em blocos de tamanhos específicos, novamente ressaltando a maneira como o usuário ele tem mais liberdade de escolha de como ele quer fazer as coisas dentro do sistema, né? Os algoritmos de substituição de páginas são os seguintes. No Windows 11 se usa variantes do LRU, que significa o Least Recent Used, que é aquele usado menos recentemente para a substituição das páginas. Ele mantém uma lista de páginas classificadas pela frequência de uso. E o Linux ele vai usar também esse LRU para lidar com essa substituição de páginas, só que ele usa com melhorias através de um clock algorithm, que é um algoritmo de relógio para definir esse tempo, né, que se passa da utilização, para a gente definir quem foi aquele menos usado, né? O sistema ele vai manter duas listas, né? Ele vai manter uma active list e uma inactive list, que vai ser as páginas ativas, né, e as páginas que estão já há um tempo sem ser utilizadas, e o kernel vai decidir a substituição com base na frequência de acesso. Agora a gente vai ver uns comandos. Primeiro, no Windows ele é uma plataforma mais voltada ao usuário. Usuário mais que não quer saber muito de ficar mexendo com comandos. Então muitas coisas a gente consegue ver de forma mais visual. O que a gente pode fazer muitas vezes é acessar o painel de controle do sistema, seguindo o caminho que ele mostra aqui, que é o painel, você acessa o sistema, configurações avançadas, desempenho, ele mostra lá para você a memória virtual. Ou a gente pode usar o comando dentro do próprio terminal System Info. Eu vou abrir aqui o CMD. Então, eu posso abrir o terminal e botar aqui o System Info. Deixa eu botar para cá. E ele carrega as informações para mim dentro do sistema. E me mostra aqui. Nesse meu caso, eu estou usando uma versão do Windows 10, porém funciona da mesma maneira para o Windows 11. Para a gente ter o gerenciamento dos processos e memória, a gente pode usar o gerenciador de tarefas, que aqui a gente vê que ele está gerenciando as coisas aqui. A gente pode também ver pelo desempenho do que está sendo apresentado, tanto para internet, uso de disco, memória RAM, CPU e GPU. Bem, falando um pouco agora do Linux, a gente pode usar alguns comandos dentro do terminal para conseguir algumas informações a mais para as coisas que a gente está vendo durante a apresentação. Se a gente digita o comando free-h, ele mostra para a gente a nossa memória disponível total para o sistema e a memória disponível em swap. Aqui a gente não está fazendo nenhum uso intensivo do Linux nessa máquina, então ele só está consumindo 607 MB, e do swap ele não está precisando tirar nada, porque a memória principal ela está sendo muito pouco consumida para ser necessário retirar a memória do disco rígido. A gente também tem as opções também desse comando aqui, sudo swap on ou swap off, para desativar ou ativar o swap. E a gente também tem acesso aos comandos top ou htop, né? Vou botar aqui htop de forma mais visual aqui. Ele traz para a gente
o que o Windows traz para a gente no Task Manager, né, que é o que a gente estava vendo aqui, ó, no gerenciador de tarefas. O Windows ele traz isso aqui de uma forma mais visual, mais gráfica para o usuário. É mais fácil do usuário médio entender o que está passando com o sistema pela forma que o Windows traz para a gente, mas o Linux também consegue trazer de forma bacana. Ele mostra mais ou menos o que está acontecendo aqui em tempo real no sistema. Ele mostra para a gente aqui de quanto de memória a gente está sendo utilizado, o uso de processador, os threads, tudo aí ele está mostrando bonitinho. Então vou sair aqui, apertando F10, e como forma de considerações finais para a apresentação, deixa eu voltar aqui. Eu tenho algumas referências para mostrar que me ajudaram na minha pesquisa do que eu gostaria de apresentar para a apresentação de hoje. Vamos lá, principais diferenças. O Swap, o Windows utiliza apenas arquivos de paginação, enquanto o Ubuntu ele pode usar tanto partições ou arquivos de swap, né, como a gente viu durante a apresentação. Os algoritmos, eles no Ubuntu são mais configuráveis, por causa do Buddy System e do Clock Algorithm, que é utilizado lá. Gerenciamento de alocação, o Linux ele é mais flexível e personalizável em comparação com o Windows. Porém, o Windows ele é muito mais fácil, muito mais digerível pelo usuário médio, né? Então, o usuário que ele não tem tanta expertise com o uso de tecnologias assim, ele se sente mais à vontade usando o Windows do que o Linux. Então, assim, quais seriam as vantagens e desvantagens? Para o usuário do Windows, é muito melhor para ele ter esse gerenciamento automatizado. Ele é um gerenciamento automático, fácil de usar, porém com pouca flexibilidade e opções de configurações manual. Já o Ubuntu ele tem alta flexibilidade e eficiência no gerenciamento de memória, mas requer um conhecimento técnico muito maior para uma boa otimização. No mais é isso. Gostaria de agradecer e ficamos por aqui. Muito obrigado e boa noite.